tudo bem? Professora Fernanda. Hoje vamos para a nossa segunda aula aqui de resistência dos materiais. Então, agora a gente vai abordar esse conteúdo de equilíbrio de forças e momentos. A gente vai separar isso daqui em duas partes. Nessa aula, a gente vai ver essa primeira parte trabalhando só com forças. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com momento também. Vamos fazer alguns exemplos resolvidos para a gente entender melhor como fazer, né, a decomposição de forças, equilíbrio de forças e etc. É bom fazer bastante exemplo para a gente poder visualizar melhor, né, o que é a teoria aqui. Então, vamos lá. Bem, então, antes da gente começar a falar mesmo de forças, sabe, os componentes de força, a gente precisa primeiro definir alguns conceitos, porque eles vão ser importantes na hora da gente fazer, né, esse equilíbrio de forças atuando em um determinado elemento. Então, a gente chama aqui de vínculo estrutural, tá? A estrutura em que o elemento ele fica apoiado. E aí a gente tem três tipos diferentes de apoio. Um apoio, vínculo estrutural, mesma coisa. Então, esse apoio tem três tipos. A gente tem um chamado de vínculo simples ou móvel, que eu vou mostrar no próximo slide, a representação simbólica. O chamado vínculo duplo ou fixo, tá? E o engastamento. Dependendo do tipo de vínculo, tá? É a força de reação que vai surgir quando eu submeto aquele elemento mecânico a uma determinada carga. E cada um desses vínculos vão atuar de uma maneira diferente nesse elemento estrutural. Então, vínculo simples ou móvel. Tá? A representação gráfica dele é dessa maneira aqui. Ó. Imagina que aqui seria o chão, por exemplo, ou algum outro apoio fixo. E aí a gente vai ter o vínculo aqui representado por uma bolinha, um círculo. Ou pode ser por um triângulo que não encosta nessa referência. Ou então um triângulo com duas bolinhas como se fossem duas rodinhas. Por que esse símbolo? Por que dessa maneira? O elemento que for apoiado aqui em cima, ele vai ter liberdade de movimento em uma direção, né? Na direção ali longitudinal. Mas na perpendicular à base do apoio, tá? Ele não tem possibilidade de movimento. Tá? Ele é impedido de mover nesse sentido. Então, perpendicular à base de apoio, eu não vou ter movimento nenhum. Então, quer dizer que quando submeter esse elemento a uma determinada carga, eu vou ter uma força de reação na direção perpendicular. A reação vai surgir justamente na direção em que eu não tenho movimento, né? Não tem como o elemento mecânico mover, se deslocar naquela direção. Então, se ele não pode deslocar, eu vou ter uma força de reação para equilibrar aquela que está atuando no elemento. Depois a gente tem o chamado vínculo duplo ou fixo. Tá? Fixo já diz aqui o nome. Então, ele vai impedir que a estrutura se movimente nas duas direções. Tá? Tanto na normal à base de apoio, quanto na paralela. Então, aqui eu vou ter duas reações quando eu submeter esse elemento a um esforço. Uma reação na direção normal, à base de apoio, e outra reação na direção paralela, à base de apoio. A gente simboliza aqui por um triângulo encostado na base de apoio. Tá? Pode ser assim ou com esse círculo na pontinha, tanto faz, mas o importante é aqui, ó. Se é fixo, ele tem que estar encostado nessa base de apoio, nessa representação. Se eu não fizer encostado, entende-se que é o móvel, né? O vínculo simples ou móvel. Então, é importante fazer e saber interpretar, porque na hora que a gente for trabalhar com equilíbrio de forças, a gente vai precisar definir se naquele apoio eu vou ter duas reações ou se eu vou ter uma reação só. E no engastamento? O engastamento ele é um tipo de apoio, tá, que trava totalmente o meu elemento mecânico. Então, ele não consegue se mover na direção normal, a base de apoio dele, nem na direção paralela. E ele não tem a possibilidade de rotacionar, tá? Porque nos outros ele tem. Então, além das reações, né, do esforço, que é as forças na direção normal, à base de apoio e paralela, tá? A gente também vai ter uma reação da tendência que esse corpo tem de girar nessa direção. Então, a gente tem um chamado de contramomento, que vai equilibrar o momento que surge quando eu aplico uma carga aqui nessa barra engastada. Então, aqui a gente vai ter
3 reações, vamos dizer assim. 2 reações de força e uma reação em forma de momento. Então, é isso aqui que a gente precisa entender direitinho para quando a gente for fazer equilíbrio de forças, saber montar a equação direitinho. Bem, o que é estrutura, né? Elemento estrutural. A estrutura em si, ela é um conjunto de elementos de construção, né? Que tem o objetivo, né, de receber e transmitir esforços, né? De resistir a esforços. Então, qualquer estrutura desse tipo. Então, por exemplo, a gente tem pontes, né? Que podem ser estaiadas, né? Ou seja, que elas são suportadas por cabos, ou treliçadas, que são várias barras metálicas, suportando peso. Tá? Isso aí é um tipo de estrutura, onde eu vou ter vários elementos interligados para, né, nesse caso, suportar um determinado peso. E aí a gente vai ter 3 tipos de estruturas aqui, de acordo com o esforço que ela sofre. Tá? A gente tem as chamadas hipoestáticas, as isostáticas e as hiperestáticas. Então, a hipoestática, tá? Ela é nessa situação quando eu tenho aqui um número de equações maior que o número de incógnitas. Então, a solução aqui fica infinita, vamos dizer assim, tá? Porque eu vou ter variáveis dependendo de outras, então eu vou ter um conjunto grande de possíveis soluções. Então, geralmente a gente não trabalha aqui, né? Nessa disciplina, a gente não vai trabalhar com esse tipo de estrutura, tá? De hipostática. Então, lembra que eu tenho mais equações para calcular o equilíbrio de forças aqui, mas eu tenho poucas incógnitas, menos incógnitas. Então, a gente pega esse exemplo aqui, né? A gente tem uma barra, né? Bi-apoiada num apoio livre, tá? Então, ela pode movimentar nessa direção, então ela só não vai movimentar na direção vertical, tá? E aí eu tenho uma carga aqui aplicada. Então, a gente vai ter a equação para equilibrar as forças, mas aqui a gente também monta a equação para fazer o somatório dos momentos. Então, acaba que a gente não consegue resolver esse problema. Depois a gente tem a estrutura isostática. A isostática é quando eu tenho a mesma quantidade de incógnitas e a mesma quantidade de equações. Tá? Então, a gente tem uma solução única nesse sistema de equações. Então, de acordo com o problema que a gente tem, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, que eu tenho uma barra, num lado ela está no apoio móvel, no outro no apoio fixo, né? E eu tenho aqui, né, 2 cargas sendo aplicadas, uma perpendicular à outra com um determinado ângulo. Então, na hora que a gente for fazer aqui, montar as equações, né, a gente vai ter 3 equações, 3 incógnitas. Aqui é um outro exemplo que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, tá? Porque geralmente quando a gente aplica a carga representa assim, quer dizer que é uma carga concentrada em um ponto. Mas nem sempre isso representa a realidade, tá? Na maioria das vezes não representa. O que é mais comum da gente ter é o que a gente chama de carga distribuída, é porque ela é mais ou menos uniforme ao longo de toda a barra, né? De todo o elemento, ela não está concentrada só num ponto. Né? E aí a gente vai ver depois como trabalhar com a carga aplicada dessa maneira, tá? Que é o exemplo dessa outra figura aqui. E depois tem as chamadas hiperestáticas, tá? Então, aqui eu tenho menos equações do que incógnitas, então eu não consigo resolver esse sistema, tá? Não com as equações de equilíbrio e de forças, eu vou ter que buscar outros meios para completar, vamos dizer assim, essa quantidade de equações para conseguir determinar a solução. Então, aí vai envolver equações de movimento, tá? Para eu poder, né, de movimento, de deslocamento, para eu poder fazer esse cálculo aqui. Né? Então, essas duas estão representando, né, essa condição. E quais são essas equações do equilíbrio de forças na resistência dos materiais? O conceito é bem simples. Quando a gente diz equilíbrio, né, quer dizer que eu vou ter uma igualdade, vamos dizer assim, entre elementos, entre forças ali, né, de tal modo que o meu corpo não tenda a mover, não tenda a se deformar, vamos dizer assim, tá? Então, o que é a ideia aqui, ó? A gente vai trabalhar nessas direções que a gente está sempre representando aqui, x e y, pensando nas direções cartesianas, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar o nosso problema, tá? Vai avaliar os vínculos,
de vínculos que a gente tem ali, para saber qual tipo de reação que vai aparecer, como que a força está sendo aplicada naquele elemento, tá? E para ele estar em equilíbrio, né, a gente vai dizer que o somatório de todas as forças que estão na direção X vai ter que ser igual a zero. Então, depois a gente vai ver com exemplos que a gente vai pegar, né, as forças ali aplicadas, determinar as reações. Se eu tiver uma força aplicada com certo ângulo diferente de 90 graus, então ela vai ter componentes na direção x e y. Então, a gente decompõe para depois montar essas equações. Depois aqui é a mesma coisa, o somatório das forças na direção y, né, ou seja, vamos dizer, entre aspas, na vertical, tem que ser igual a zero. Né? Então, o somatório entre cargas aplicadas e as reações tem que dar zero. E na nossa terceira equação, tá? Que é aqui, né, o caso representando o movimento de tendência de movimento de rotação, a gente vai ter que o somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Então, momento aplicado ao momento de reação, todo somatório ele tem que ser igual a zero. Então, quando isso acontece, a gente está em equilíbrio. Né? Vai trabalhando nessas três equações aqui que a gente consegue fazer o cálculo aqui das reações, né, de como que a estrutura vai se comportar. Vem aqui também outra definição, né? A gente vai chamar de força axial quando ela estiver aplicada na direção longitudinal da peça. Então, quando toda força nessa direção, a gente fala que é força axial. Também posso chamar de força normal quando ela for perpendicular à seção transversal da peça ou elemento estrutural. Então, a gente pegar nessa figura aqui, ó, a gente está aplicando uma carga aqui, né, nessa barrinha, e aí vocês reparem que a força, ela está na direção longitudinal da peça. Então, essa daqui é uma carga axial. Além disso, ó, ela é perpendicular à seção transversal dessa barra. Então, ela também pode ser chamada de uma força normal. Bem, então aqui a gente tem, né, dois tipos de forças aqui que são classificadas como força axial ou força normal, tá? Que são aqui a força de tração e a força de compressão. Então, quando eu tiver uma força atuando, né, nesse sentido de puxar a peça, vai ter aí uma força de tração, ela tende a esticar o meu elemento. Quando eu tiver uma força atuando aqui de comprimir a minha peça, tá? Como nessa figura aqui, nessa animação, então aqui eu vou ter uma força de compressão, ela tende a reduzir, vamos dizer assim, o comprimento da minha peça, né? Ela aponta para o centro da peça. O que é importante na hora de trabalhar no equilíbrio de forças, porque isso vai estar associado a um sinal de acordo com a direção na hora da gente fazer o somatório. Bem, como eu vou fazer a representação dessas forças, né, nos elementos estruturais? A gente vai ver que a maioria dos elementos vão trabalhar, né, o mais comum que a gente vai ver, trabalhando com tração e compressão. Né? Bem, primeiro, uma definição que a gente precisa, né, conhecer é o chamado nó, que são os pontos de ligação desses elementos. Então, de novo, imagine né, aquela estrutura de treliça, né, de uma ponte, por exemplo. A gente vê que são várias barras interligadas. Então, naquele ponto que elas são interligadas, é o que a gente chama de nó. É o vínculo entre uma barra e outra. E aí, a gente trabalha nesses nós fazendo cálculo para fazer a determinação dos esforços e o equilíbrio de forças. Então, como que eu vou representar tração e compressão? Os nós. Então, imagina que eu tenho uma barrinha aqui, né? Ela está interligada à outra, mas eu estou fazendo a representação de uma barra só. Na barra, a gente sabe que quando é tração, ele vai tender a puxar a minha barra, né? Para esticar a barra. Agora, quando eu vou representar essa tração no nó, né? O nó ele vai sofrer a reação dessa força. Então, a tração, se ela tiver, por exemplo, aqui nessa direção indo para a esquerda, a reação a gente vai ver que ela é sempre no sentido contrário. Ela tem a mesma direção da força, mas está em sentido contrário. Então, no nó, seria, por exemplo, ó, esse nó representando essa extremidade da barra, esse outro nó, essa outra extremidade da barra. Então, eu represento com sentido contrário. Então, aqui a tração está para fora, indo para a esquerda, reação para dentro. Desse outro lado também para fora, indo para a direita, reação no nó B é para dentro.
E a compressão é o contrário, é o mesmo conceito, só que é o contrário. A força de compressão da barra, ela vai tender o quê? A empurrar aqui, encolher a barra, ela vai na direção do centro da barra. Como no nó a gente representa a reação, né? Então, se eu estou aqui, ó, nessa direção aqui, né, da esquerda para a direita, no nó que representa essa extremidade da barra, eu vou representar a compressão da direita para a esquerda. E nessa extremidade da barra que está representada pelo nó D, também vai ser a mesma coisa, ó, força na direção, a reação na direção oposta da força. Então, é da esquerda para a direita. O importante é prestar atenção nisso, e quando a gente for trabalhar com treinistas, a gente vai fazer essa representação para depois calcular o equilíbrio de força. E aí, por fim, né, a gente vai agora aprender, né, ver como que a gente faz aqui composição e decomposição de forças. Tá? Como que eu vou calcular a resultante, como que eu determino as componentes dessa força quando eu quero decompor ela em uma determinada direção. Tá? Bem, então, né, primeiro, se eu tenho forças aqui que estão na mesma direção, tá? Como que a gente faz para resolver? A gente tem duas maneiras para resolver. Tá? Uma que a gente chama de solução analítica, a outra que a gente chama de solução gráfica. Na solução analítica, né, a gente vai por meio de cálculo mesmo, como diz, né, como o nome já diz. Então, a gente tem aqui, ó, né, F1, depois eu tenho a força F2 aqui, ó, na mesma direção de F1 e no mesmo sentido, e depois eu tenho uma força F3 que está atuando no sentido contrário das outras duas. Então, como que eu vou calcular a resultante? Se a gente adotar o sentido positivo da esquerda para a direita, né, que geralmente é o sentido positivo do eixo X, do plano cartesiano, então vai ficar o seguinte, ó, se eu tenho duas forças na mesma direção e sentido, né, eu vou somá-las para ter uma resultante. E quando eu tenho uma no sentido contrário, que está no sentido negativo, ela entra aqui no somatório e traindo. Então, a força resultante aqui nesse exemplo vai ficar F1 mais F2 menos F3. E aí ela teria essa magnitude. A solução gráfica, né? Aí a gente trabalha com os tamanhos, vamos dizer assim, visualmente. Então, no mesmo exemplo, né, a gente tem aqui F1 e F2 na mesma direção e sentido, e F3 na mesma direção e sentido contrário. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente representa a soma, F1 mais F2. E aí eu continuo, né, repito F3 aqui, negativo. Depois, para descobrir a resultante, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o F3 aqui e vou representar ele partindo desse começo aqui, do F1 mais F2, e vindo até aqui, né? Até a sua grandeza, né? Sua magnitude. Então, a gente desenha ela aqui, e aí, então, a gente vai ter o quanto que eu subtraí da soma de F1 e F2. E aí, no final, tem a resultante, né? Que é a soma dessas duas e a subtração dessa daqui, da F3. Mas como a gente trabalhar aqui, né, no analítico, mas muitas vezes também a gente usa gráfico para auxiliar na determinação de componentes para achar a resultante, como a gente vai ver. Bem, quando eu tenho, a gente vai ver alguns casos, né, casos em que eu tenho as forças nas direções ortogonais, né, os componentes de força, e depois a gente vai ver, ou então quando eu tenho uma força numa direção qualquer e quero decompor nas direções ortogonais, e também a gente vai ver o caso quando as forças não estão nessas direções. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que trabalhar com algumas funções trigonométricas e o teorema de Pitágoras. Vai ter que dar uma lembradinha de matemática aqui. Então, né, vamos imaginar um exemplo aqui, tá? Faltou só uma setinha aqui para representar os eixos, tá? Mas vamos imaginar que aqui em laranja são os eixos cartesianos, x e y. E aí eu tenho uma componente fx, né? A gente está chamando de fx porque ela está na direção do eixo x, e uma outra componente fy, ela está na direção de y, do eixo y. Nesse exemplo, ambas estão na direção positiva. Bem, eu quero encontrar aqui a resultante. Eu quero ver as relações que eu tenho entre essas componentes e a resultante. Como que fica a representação da resultante quando eu tenho essas duas forças atuando no mesmo ponto? Tá? Para a gente calcular aqui, se a gente for fazer graficamente, tá? Vai ficar dessa maneira. Ó. Eu pego esse mesmo tamanho e ponho ele aqui, transporto para cá, no final do fx, e pego o tamanho do fx e transporto para cá, ó, no final
do FY. E aí a minha resultante, ó, vai ser a ligação aqui, ó, entre esses dois cantos opostos. Bem, tendo a resultante, o que vai acontecer? Né? Ela vai ter um determinado ângulo com relação a essas componentes de força. Tá? Pode ser, né, se elas tiverem tamanhos iguais, Fx e Fy, né, módulos iguais, esses ângulos vão ser iguais. Se elas tiverem módulos diferentes, os ângulos serão diferentes. Né? Então, eu vou ter um certo ângulo alfa entre a resultante Fx e um ângulo beta entre a resultante Fy. Né? Então, quais são as relações entre essas grandezas aqui? Mas se a gente lembrar, né, de seno e cosseno, né, seno, cosseno e tangente também, né, a definição, ó, lembra que seno é definido por cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, né, e a tangente é o cateto oposto pelo adjacente. Então, né, a gente vai ter, usando cosseno, porque a nossa hipotenusa aqui é a força resultante. Né? E aí as componentes de força Fx e Fy, que são os catetos. Mas se a gente olhar aqui, ó, Fx, e eu for trabalhar aqui com alfa, então a gente vai ver que a relação de Fx vai ser por meio de cosseno. Né? Então, o Fx ele vai ser a resultante vezes o cosseno de alfa, como está aqui. Se eu quisesse expressar em termos do ângulo beta, ou se eu só tivesse esse dado, aí o que vai acontecer? Né? Eu lembro que quando eu tenho o ângulo medido dessa maneira aqui, ó, o Fx passa a ser cateto oposto. Então, eu vou trabalhar com seno. Então, com relação a beta, o Fx seria F, resultante, vezes seno de beta. E o y é só fazer o contrário. Com relação a alfa, o Fy, né, tem esse tamanho, mas ele está representado aqui desse lado, ele é cateto oposto ao alfa. Então, seria Fy igual a resultante vezes o seno de alfa. Se eu estivesse trabalhando com o ângulo beta, né, ele vira cateto adjacente. Então, seria Fy igual a resultante vezes cosseno de beta. E se eu quisesse determinar a resultante, né, vamos supor que a gente tem as componentes e não sabe o valor da resultante, ó, reparem que ela forma aqui, ó, três decomponentes, as três forças formam um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então eu vou ter o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a resultante ao quadrado é cada componente ao quadrado somado. Então, a gente tem essas relações aqui entre as forças. Bem, e no caso da tangente, se eu quiser trabalhar com a tangente, tá? Vamos dizer que, por algum caso, eu tenho uma componente de força, eu tenho um ângulo, mas eu estou interessado em determinar só outra componente, eu não quero saber da resultante. Aí, nesse caso, a gente tem que trabalhar com a tangente. Então, como que ficaria? De novo, se eu conhecer esse ângulo aqui nessa direção, né, alfa, entre a resultante e o Fx, aí a gente teria aqui que tangente de alfa, ó, cateto oposto, que é Fy, dividido pelo cateto adjacente, que é Fx. Tá? Aí essa que ficaria a tangente. Aqui é só a repetição do anterior, tá? Do slide anterior. É o seno de alfa Fy sobre F, né? Lembra que a gente está olhando esse triângulo aqui. E o cosseno é Fx sobre F. Cosseno de alfa é Fx sobre F. E eu for trabalhar com beta, né? Nesse outro triângulo, o Fy que passa a ser o cateto adjacente e o Fx, que esse pontilhado representa o Fx, ele passa a ser o cateto oposto. Então, a tangente de beta vai ser Fx sobre Fy. Seno de beta é Fx sobre F. E o cosseno de beta é Fy sobre F. Eu estou mostrando tudo, mas a hora que a gente for resolver os problemas, eu acho que vai ficar mais claro nos exemplos, porque a gente pega um caso a caso e aí a gente vai avaliar, né, quais grandezas a gente conhece o valor, para poder saber qual equação utilizar. Bem, e quando essas forças aplicadas aqui num determinado ponto, elas não têm um ângulo de 90 graus entre elas? Como é que eu vou fazer para calcular a resultante? Então, aqui a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Porque como elas não têm ângulo de 90 graus, elas não vão formar um triângulo retângulo na hora que eu for fazer a solução gráfica e eu não posso usar o teorema de Pitágoras. E também seno cosseno não vai dar para a gente usar. Tá? E reparem que na hora que a gente colocar a resultante aqui, né, ó, esse daqui não é um triângulo retângulo. Então, a gente não pode usar. Bem, aí o que acontece?
Como a gente precisa ter algum triângulo retângulo para auxiliar no cálculo, a gente vai imaginar o quê? Ó? A gente vai pegar, prolongar a direção de F2 nesses vídeos, até que eu consiga fazer uma linha aqui, ó, pegando essa extremidade aqui, tá, do meu diagrama, ligando a esse prolongamento, desde que forme um ângulo de 90 graus. É como se eu pegasse aqui a partir do P e traçasse uma linha até F2, e essa linha tendo um ângulo de 90 graus com F2, ó, como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Bem, esse comprimento eu não conheço, tá? Porque ele está numa direção diferente de F1. Então, a gente vai chamar de Y, tá? Pode ser qualquer letra. E esse outro comprimento aqui pontilhado, a gente tem aqui, né? Pontando, esquecendo do apontador. Então, a gente tem essa direção aqui, que é I, que a gente vai chamar de Y, que é um tamanho diferente de F1. E esse prolongamento aqui a gente vai chamar de X, né? Que aí visualmente, óbvio aqui, que tem um tamanho diferente de F2. Aqui a gente tem um ângulo de 90. Como que eu sei que esse ângulo aqui é alfa? Ah, lembra que eu falei, essa linha aqui, a gente imaginou, na verdade, partindo do ponto B até chegar em F2, formando o ângulo de 90 graus. Então, se formou esse triângulo aqui, ele fica idêntico aqui. Tá? Então, por isso que esse alfa é igual aqui. Bem, esse trechinho, triângulo retângulo, a gente já consegue tirar uma formulinha. Tá? Então, se a gente olhar também, ó, esse triângulo maior, que vai de O a D, como aqui tem 90 graus, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar que a resultante ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar y ao quadrado. E esse tamanho todo é F2 mais x. F2 mais x ao quadrado. Já tem uma primeira equaçãozinha aqui. Olhando o negócio. Bem, né, aí a gente continuando aqui, né, para a gente ver, né, as componentes todas, etc. Bem, então a gente está vendo aqui, ó, agora vamos olhar só para esse triângulo menor, né, que é o CDA. Lembra que essa linha é o mesmo tamanho de F1. E aí, se a gente olhar nesse triângulo menor, o F1 agora é a hipotenusa desse triângulo menor. Então, eu também tenho uma relação em termos de x e y aqui, que vai ficar F1 ao quadrado, igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado. Por que a gente está fazendo isso? Porque lembra que a gente não sabe o valor de x e y. E eu preciso desses dois para ajudar a determinar a força resultante. A gente não conhece a força resultante. A gente só sabe as componentes e o ângulo entre elas. Mas se a gente isolar o y ao quadrado, né? Ou seja, é só pegar o x ao quadrado e passar para cá, subtraindo, aí a gente vai ficar com f1 ao quadrado menos x ao quadrado. Né? E também olhando o mesmo triângulo CDA, tá? A gente vê que x, né? Eu posso usar o cosseno aqui, dizer que x é igual aqui a f1, que é a minha hipotenusa, vezes o cosseno de alfa. A outra relação que a gente tem. É, que coisa atrasada o negócio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação 2 e substituir na 1. Né? Então, se a gente voltar aqui, ó, vou pegar essa equação aqui e vou substituir aqui. Então, vou trocar o y ao quadrado, né, por f1 menos x ao quadrado. Então, não é nesta aqui que a gente vai substituir. É nesta daqui. Depois eu vou corrigir o erro. A gente vai substituir nesta daqui porque a gente quer a resultante. Então, no lugar disso aqui, a gente vai colocar f1 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui que é o F2 ao quadrado que a gente já tinha, tá? Então, vai ficar, né, a gente tinha ali o F2 mais x, tudo isso elevado ao quadrado, então a gente faz o produto, né, fica F2 ao quadrado, mais 2F2 vezes x, mais x ao quadrado. E aí, depois a gente tem F1 ao quadrado menos x ao quadrado. A gente substituiu aqui aquela equação 2. Bem, depois o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela terceira equação, essa daqui, desculpa, essa daqui que envolve cosseno,
substituir nessa última aqui que a gente determinou. Então, o que vai acontecer? Ó, a gente vai ter aqui f ao quadrado, tá? Porque o x que a gente vai substituir, tá? Porque a gente quer sumir com esses dois, a gente quer ficar em função só das grandezas que a gente conhece, por isso toda essa conta. Então, quando substitui, a gente fica ó, com f1 ao quadrado, o f2 ao quadrado, e aqui vai ficar, ó, 2 vezes f2, tá? Vezes f1, cosseno de alfa, que era a equação anterior. Ah, Fernanda, mas e o x? O que você fez com ele? Ó, olha aqui nessa equação. O x ao quadrado, eu tenho um positivo e eu tenho um negativo, então ele se cancela. Por isso que o x ao quadrado some da equação. E aí, se a gente tirar a raiz, a gente chega numa fórmula para determinar a força resultante. Ah, nossa, né? Eu sei que parece confuso, mas eu gosto de mostrar como que a gente chega na equação final, para a gente entender melhor como que foi feito e entender como que funciona. Então, a gente tem finalmente que a força resultante da composição dessas duas que tem um ângulo diferente de 90 graus entre elas, fazer a raiz quadrada da componente 1 ao quadrado, mais a componente 2 ao quadrado, mais duas vezes a componente 1, vezes a componente 2 e vezes o cosseno do ângulo entre elas. E aí aqui a gente tem, né, alguns casos específicos, especiais, vamos dizer assim, dependendo desse ângulo alfa. Então, por exemplo, se o nosso ângulo alfa for zero, né, ou seja, está uma força na mesma direção e sentido da outra, como que vai ficar essa equação? Então, se a gente fizer, né, todo esse produto aqui, no final vezes cosseno de zero, lembra que cosseno de zero é 1, né, mais 1. Então, ele vai sumir aqui, né, porque ele é mais 1, e a gente vai ficar só F1 mais F2 mais 2, F1, F2. Né, se a gente fatorar, a gente volta com F1 mais F2 ao quadrado. Quando a gente tira a raiz, ó, a gente volta lá naquela primeira formulinha, quando eu mostrei a solução analítica. A resultante é simplesmente a soma das forças. Elas estão na mesma direção e sentido. Esse é um caso especial da equação que a gente tinha, equação geral que a gente tinha acabado de determinar. Se for 90 graus, o que vai acontecer? A gente sabe que cosseno de 90 é zero. Então, na hora que a gente substituir aqui, né, por zero, zero vezes esse produto é zero. A gente fica só com a soma, né, de cada componente ao quadrado. Nesse aqui eu tenho o teorema de Pitágoras. Então, a força resultante é a raiz de cada componente ao quadrado, cada cateto ao quadrado, somado. E quando o ângulo for de 180 graus? Né? Ou seja, as forças estão na mesma direção, mas com sentidos opostos. O cosseno de 180 é menos 1, né? Como a gente já sabe. Então, na hora que a gente substituir na equação, esse 2 vezes F1 vezes F2 vai ficar negativo. E aí a gente tem duas possibilidades aqui. Né? Fatorando, eu posso ter ou F1 menos F2 quadrado, ou F2 menos F1 ao quadrado. É que lembra que quando a gente resolve isso daqui, essa potência, essas duas vão levar a esse mesmo resultado aqui. Lembra que é o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, em geral, a gente pode dizer que o módulo da força, né, só a magnitude dela, sem levar em consideração o sinal, porque o sinal aqui, gente, ele indica direção, aliás, ele indica sentido. Tá? E a nossa referência para dizer se o sentido é positivo ou negativo é o plano cartesiano. Então, se eu tenho uma coisa que está com sinal negativo, quer dizer que ela está, né, no sentido contrário daquele que eu adotei como positivo no sistema cartesiano. Né? Então, o sinal ele indica isso. Então, aqui a gente vai ter que o módulo da força resultante vai ser aqui a diferença entre as forças, né, as componentes aqui, as forças atuantes no meu elemento. Então, aqui está em termos de módulo, para a gente saber aqui qual é a magnitude. Tá? Se a direção importa da resultante, aí a gente tem que levar em consideração o sinal. E aí a gente tem que observar na representação qual a força que tem o maior valor. Se eu fizer aqui F1 menos F2, nesse exemplo F1 é maior que F2, a resultante vai ter um sinal positivo, né? Direcionado aqui para o mesmo sentido de F1. É como está aqui nesse exemplo. Se for o contrário, se F2 fosse maior do que F1, tá? Se eu continuo fazendo F1 menos F2, vai dar negativo.
E aí, meu resultante vai ficar na direção e sentido de F2. O negativo é só porque a gente adotou direção positiva, tá? Da esquerda para a direita. Então, se a força está no sentido da direita para a esquerda, ela está negativa. E aí, a gente consegue determinar, assim, o módulo e o sentido da força resultante. Bem, voltando ao caso que a gente, né, tem um ângulo alfa qualquer, que não é nenhum desses três que a gente acabou de ver. Como que eu vou definir a direção da força resultante com relação a uma das componentes? Não é tão direto assim, tá? Porque eu posso ter um ângulo qualquer aqui. Se as duas tiverem a mesma magnitude, o mesmo módulo, é fácil, porque aí a resultante vai ficar funcionando como uma bissetriz, ela vai estar bem no meio do ângulo, né? Então, se eu quiser saber o ângulo com relação ao F2 aqui, por exemplo, seria metade do alfa. Mas quando essas forças têm magnitudes, módulos diferentes, que é o mais comum, aí esse ângulo vai ser um valor qualquer que eu não sei ainda. Então, não dá para a gente bater o olho aqui e já saber quanto que é. Então, de novo, a gente precisa recorrer a esse recurso aqui, ó. Imaginar uma linha que parte do ponto B, que vem até F2, formando um ângulo de 90 graus com F2. Tá? E aí eu transportei essa linha para cá, né, no ponto A. E aí que é o prolongamento para fechar o triângulo retângulo. Tá? Esse está em laranja aqui. Então, a gente quer saber esse ângulo aqui, o ângulo Y. Como que a gente vai, né, a gente determinar esse valor? Se a gente observar esse triângulo maior aqui, ó, né, o OAD, a gente vai ter o seguinte, ó. Tem o gama aqui, tá? E aí eu quero trabalhar com os catetos. Eu vou determinar a tangente. Porque imagina que a gente, né, ainda não calculou o resultante, por exemplo. Então, o que vai ficar? Tangente é cateto oposto, que é o Y, dividido pelo cateto adjacente, que é F2 mais X, né, que tá aqui. A gente quer, né, fugir de Y e X, porque a gente não sabe esses valores. Então, se a gente olhar agora nesse triângulo menor, né, ACD aqui, ó, a gente sabe que aqui, em termos de alfa, que é aquele ângulo que eu conheço, eu vou ter aqui que Y vai ser F1 seno de alfa, que lembra que essa linha aqui é o mesmo tamanho de F1. Vamos dizer assim, que se fosse uma cópia do F1 para cá. Então, Y aqui vai ser F1 vezes seno de alfa, minha hipotenusa. E o X é F1 cosseno de alfa. E agora eu vou pegar esse daqui, ó, e substituir aqui na equação. Dá para ficar em termos só das componentes, né, 1 e 2, e o ângulo alfa que eu conheço. Então, a gente fica com tangente de gama, que é o ângulo aqui, por exemplo, entre a força resultante e F2. Vai ser a força F1 vezes seno de alfa. E o denominador é a força F2 mais F1 cosseno de alfa. Então, assim, a gente consegue determinar, né, esse ângulo aqui da direção da força resultante com relação à componente. Isso aqui parece meio confuso, tá? Falei esse monte de equação aqui assim, né? Apresentei tudo de uma vez, mas depois a gente vai ter vídeos aqui, tá? De exemplos resolvidos para fixar melhor o conteúdo e também para vocês irem entender melhor como fazer os cálculos. Espero que também seja, né, o suficiente para tirar as dúvidas também aqui de como aplicar, né? Como trabalhar com essas equações. Tá? Então, os exemplos vão ser principalmente aí de decomposição de forças, tá? E aí depois na próxima aula a gente vai, né, trabalhar ali com o equilíbrio de momentos e depois a gente vai trabalhar com problemas mais complexos envolvendo mesmo decomposição de força, equilíbrios de força e etc. Então a gente vai ter vários exemplos resolvidos também para ajudar no entendimento do conteúdo. Então a gente fica por aqui e qualquer dúvida vocês me mandam lá no chat da disciplina. Tá? Então até a nossa próxima aula.